Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre o Deserto dos Tártaros do Dino Buzzati. É um livro do qual eu já tinha ouvido falar, eu já sabia mais ou menos o enredo, mas eu não pensei que eu fosse ficar tão impactada com essa história. E a história é o seguinte, aqui o tenente Giovanni Drogo, ele é destacado para servir, não sei se é esse o termo, uma base, um forte, e para o Forte Bastignani. Então, a história começa assim, ele indo para o forte, ele todo entusiasmado, indo para o forte. E no meio do caminho ele encontra um outro oficial, começa a conversar, e logo no começo, lendo essa parte, quando ele encontra o oficial, começa a conversar, eu já senti Kafka, já cheiro de Kafka no ar, Eu falei, eu acho que essa história é tributária de Kafka, E depois eu confirmei a minha impressão. E aí ele vai para o Forte Bastignani, que fica voltado para um deserto, uma situação de isolamento total. Assim que ele chega lá, ele já percebe que ali não acontece nada, que aquilo ali é uma roubada, e ele quer ir embora. Mas aí, conversando com os outros oficiais, ele chega à conclusão que vai ficar 4 meses, como se fosse um período mínimo lá, por razões políticas lá dele, que ele achou que não pegaria bem, ele já ia embora e tal. E aí, acho que veio a parte que mais me impressionou no livro, Ele espera passar esses 4 meses, e aí ele vai percebendo que realmente não tem o que fazer, que aquilo ali é uma loucura, que os tártaros não vão atacar, Eles ficam ali, se voltando para o deserto dos tártaros à espera de um ataque, para eles defenderem a cidade. E percebe que nada acontece. No fim dos 4 meses, quando chega o momento de ele ir embora, ele pede para ficar. E é curioso porque ele passou esses 4 meses querendo ir embora. E chega o momento de ir embora, ele pede para ficar. E aí ele fala, eu me habituei a isso, eu me habituei àquilo. Ele começa a descrever coisas cotidianas, espaços, lugares, pessoas. Que você pensa, nossa, como é que a pessoa pode se apegar a essas coisas? Eu me habituei a isso, eu me habituei àquilo, me habituei. Ele, na verdade, vive uma situação de conflito, porque aí ele fica. Mas aí ele tem consciência de que ali não tem nada para fazer, que nada vai acontecer. Ele e os outros, eles começam a ficar um pouco lunáticos, assim. Eles começam a desejar tanto algum evento, alguma coisa, algum ataque, que eles começam a ver chifre em cabeça de cavalo. Então, assim, qualquer coisa que se movimenta já acha que estão sendo atacados. É por desejo de ser atacado, por desejo de ter vida, Porque ali na situação deles, qualquer evento que insinue guerra, conflito, qualquer coisa é sinal de vida. Então eles ficam querendo que algo aconteça, desejando tanto, mas tanto que eles começam a achar que está acontecendo quando não está acontecendo nada. Então é um cavalo que se movimenta de noite, eles já ficam alertas achando que é alguma coisa. É uma situação assim de uma loucura coletiva para um pequeno grupo. E eles chegam a, enfim, cometer algumas coisas lá por engano, por serem lunáticos a esse ponto. Então ele tem um processo de consciência de que aquilo ali não é bom, não está fazendo bem, que ali nada acontece. O curioso nessa história toda é a consciência dele, porque se ele ficasse ali, ele e os demais ficassem ali, acreditando apenas que ia acontecer, tendo a esperança, já seria triste. Mas ele tem consciência de sua situação, ele não é alienado da sua própria história, ele sabe que ele está ali, está perdendo tempo, sabe que não vai acontecer, ele sabe. Mas não é por saber que ele consegue se curar dessa situação, tomar uma atitude e fazer outra coisa da vida. Isso que eu achei muito triste. E mais pro final eu vou voltar a comentar. E aí quando ele vai para casa, na situação de visitar a família também, ele já não se identifica tanto. Aí assim, passam 4 meses, depois passam 4 anos, A gente vai acompanhando os estados emocionais do Drogo.
eu lembro que quando passaram 4 anos ele foi visitar a família e tal, aí ele visitou, acho que uma ex-namoradinha lá, ele já não se identificava, já não reconhecia, quer dizer, claro, reconhecia a pessoa, mas não tinha mais interlocução, nem ela com ele, nem ele com ela. Tinha mudado um monte de coisas, então assim, ele já se sentia estrangeiro em relação à sua ex-vida. E aí com a vida nova lá do Forte, ele não se sentia totalmente aderente, mas também ele estava numa situação da qual ele não conseguia sair. E os amigos dele aproveitaram esse momento que ele foi visitar a família, e era um momento que ele ia sair, sei lá, tinha lá uma lista de espera, fizeram ou não informaram ele de uma lista de espera que ele não colocou o nome, então ele foi preterido, enfim, ele foi sacaneado. Então outras pessoas foram embora e ele ficou, e ele disse que naquele momento ele iria embora, só que iria mesmo? Aos 4 meses não foi, depois 4 anos, será que ele iria mesmo? Enfim, ele ficou e ficou nessa situação de ter consciência de que aquilo ali é um deserto da alma, e continua, não se identifica. Então assim, é a situação de uma pessoa que espera um heroísmo, não só ele, os outros, espera uma situação para ser herói, espera uma situação para ser protagonista da própria vida, né? Porque ele espera que os Tártaros ataquem para ele ser herói, eles sonham com isso, eles combatendo, eles vencendo e tudo mais. Espera que a vida fique melhor desde que o outro faça a vida ficar melhor. Isso que é triste. A pessoa tem consciência da sua condição, sabe que é uma situação de aridez e não por estar em deserto, mas é uma aridez emocional, não se identifica com mais nada fora, ali está ruim, mas está acostumado a estar ali, está acostumado a uma situação ruim e tem esperança que algum personagem, alguma coisa aconteça, Deus, destino, faça uma intervenção para que ele se torne um herói, para que ele se torne protagonista da própria vida, para que ele tenha admiração por si mesmo. Vejam a tristeza, ele passa 30 anos nessa situação. E assim, a gente pode pensar, ah, mas essa situação de um deserto, o cara tá lá, é óbvio que não vai ter ataque, não sei o quê. Quantas pessoas passam décadas também numa situação que é óbvio que nada vai acontecer? É óbvio que ela está esperando à toa, é óbvio que ela está depositando a chance de se realizar nas mãos de outra pessoa e ela mesma não faz nada, né? Então, aqui no livro é um deserto, mas é um deserto mais interior do que exterior, né? Então é uma situação que a gente percebe que a gente, se não cuidar, a gente também pode ficar numa situação muito parecida. Eu comecei a ler esse livro e falei, nossa, eu comecei a pensar na minha vida, eu falei, nossa, será que eu em algum momento, será que eu estou fazendo isso comigo? E eu comecei a pensar, né? A leitura mexe muito comigo, por isso que eu leio muito. Chega a ser um processo de autoconhecimento, de medo também, né? O que eu estou fazendo de mim quando eu vejo coisas assim? Porque quando você vê na literatura, você vê de maneira distanciada, achando que acontece com os outros, achando que é ficção. Mas para mim tem esse efeito também de me devolver, fazer eu pensar assim, né? Tô indo por esse caminho, já estive, enfim. E por que Kafka? Porque, contando essa história assim, parece um absurdo. Não parece? O cara vai lá para um deserto, vai para uma base, todo mundo sabe que não vai acontecer nada, tá, mas fica esperando acontecer, mesmo sabendo que não vai acontecer. Parece Kafka, mas o Kafka, ele trata as coisas, trata o absurdo de maneira bem concentrada, com menos explicação. A gente não tem acesso às emoções assim, dos personagens. A gente praticamente acompanha o que vai acontecendo, a gente não acompanha o que o personagem sente. Aqui não, aqui é como se fosse o Kafka estendido, né? É uma situação de absurdo, mas a gente vai acompanhando os processos emocionais do personagem. A gente vai lendo e já vai montando uma configuração na cabeça, o que está acontecendo. Aqui é mais fácil de acompanhar. O absurdo, ele é
prolongado, assim, é uma situação a longo prazo. No Kafka não, é tudo concentrado, é uma coisa atrás da outra, a gente não acompanha os estados emocionais, é como se o absurdo fosse levado às últimas consequências, potencializado a ponto de a gente achar mais absurdo ainda e achar que não acontece no cotidiano. Mas acontece, aquelas coisas de Kafka acontecem, só que ele concentra. Aqui não é concentrado, aqui é uma situação absurda apenas. Kafka tem vários absurdos, aqui é uma situação absurda, né, que se prolonga e aqui parece muito mais real, muito mais fácil de acontecer na vida se a gente substituir o deserto dos Tártaros por qualquer outra situação, um casamento, por exemplo, e a gente vê que a gente facilmente se identifica com a personagem principal, né, o estado emocional dela. O Kafka parece um pouco demais, às vezes a gente pode pensar que é ficção demais, embora não seja. Ele é herdeiro de Kafka com certeza. Com essa história aqui, com certeza ele é herdeiro de Kafka. Situação de absurdo na qual as pessoas se submetem. Outra coisa em comum é que Kafka, acho que vocês já viram meu vídeo, o que esperar de Kafka, as personagens de Kafka ficam resignadas na situação. Então elas esperneiam um pouco no começo e depois ficam resignadas. Aqui a gente tem a mesma coisa. Ele no começo estranha, depois fica resignado. E o que é mais triste aqui é o que eu falei, a gente acompanha o estado emocional dele. Então ele mergulha nessa situação e a gente vai acompanhando as mudanças que ele pensa, o que ele acha. E é terrível. É terrível uma pessoa fazer isso de si, se permitir essa situação. Assim como é terrível a gente ver isso acontecer cotidianamente com muitas pessoas e às vezes até com a gente mesmo, né? Por isso que eu falo, quando eu falo de Kafka, que o absurdo do Kafka não é tão absurdo assim. Nós construímos um mundo absurdo. Se a gente começar a prestar atenção em vários detalhes cotidianos, a gente vai perceber que é absurdo. Se você parar para prestar atenção no seu cotidiano, você vê que tem muita coisa absurda, muita coisa sem sentido e a gente segue, né? Agora, quando a gente acha que esse absurdo está externo a nós, a gente tem um distanciamento e percebe esse absurdo, ok. Quando está na própria vida e a gente não percebe, é pior. Quando está na própria vida, a gente percebe, mas não faz nada, puxa, aí é derrota total. Derrota total. Então, assim, foi um livro que me tocou muito, porque é uma personagem muito humana. Isso que acontece com ele acontece com muita frequência. Talvez uma pessoa não fique 30 anos nessa situação, mas fica. Aliás, quando você fica esperando que o outro faça alguma coisa por você, já é triste assim. Talvez você não espere por muito tempo, mas quando você fica esperando que outro melhore sua vida, já é bem triste. Certo? Então, é um livro que eu indico, é uma leitura muito gostosa, embora a gente saiba que o que começa aqui, o que acontece logo no começo, se arrasta o livro inteiro, a gente ainda assim tem interesse e se agrada em continuar a leitura. A gente vai acompanhando os estados emocionais dele. Então assim, ficou 4 meses. O que o fez ficar além de 4 meses? Depois você vai tentando entender, acompanhando o estado emocional dele para tentar entender por que ele foi ficando mais tempo. E vai acompanhando, né? E vai se entristecendo com a criatura envelhecendo nessa situação, certo? Recomendo fortemente. Se você já leu, me conta o que você achou, o que você sentiu. Se você ficou um pouco angustiada, como eu fiquei ao ler este livro, por conta dessa situação. Enfim, comente, converse comigo. E eu agradeço por você ter tido a paciência de ver um vídeo que, né, longo como todos os meus. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir no Facebook e no Instagram, O Que Vi do Mundo. Facebook é a página do blog. Beijos e tchau, tchau.